Bom, galera, nessa parte das explicações da regra da Guerra do Anel, eu vou falar com vocês um pouquinho do turno do jogo, né? Da ativação das nações dos povos livres e o avanço da posição política. Bom, vamos lá então. Então vamos lá. Bom, a primeira parte do turno, o turno ele é dividido em 6 partes, né? A primeira parte é a recuperação dos dados. No que consiste a recuperação dos dados? Cada jogador vai recuperar os dados de ação que usou no turno anterior, mas os dados que foram adicionados à parada de dado de ação, menos os dados que foram retirados da parada. Depois, cada jogador compra 2 cartas, né? As cartas. E aí continua, né? Para a respectiva área de evento. Beleza, essa é a primeira fase. Então, depois que a gente utilizou os dados, né? Tanto os dados que estavam na corrupção do anel, quanto os dados que utilizamos nas ações, a gente recupera todos, pegamos todos de volta e começamos o turno. A segunda fase é a fase da sociedade, né? No que ela vai consistir? O jogador do povo livre, nesse momento, ele vai poder tornar pública a sociedade. Vamos supor que ele tenha andado 3 casas, né? Andado 3 casas. E nesse momento, ele quer caminhar com a figura da sociedade. Então, ele vai tornar pública a sociedade e vai caminhar as 3 casas pelo tabuleiro, né? Então, mas se a sociedade ela se torna pública e uma cidade ou fortaleza, né? No caso, ela se torna pública, por exemplo, numa fortaleza de Lórien, a cidade ou fortaleza da Nação dos Povos Livres, né, é ativada no marcador. Então, se ela se ativa ali, então, na onde ela se ativar, aqui no marcador político, a sociedade, aquela nação, ela se torna ativa e ela, se ela já estiver no último quadrante, ela já pode entrar em guerra. Porque, lembre, ela só pode entrar em guerra se ela já estiver ativa, né? E, além disso, eu posso fazer a troca do guia da sociedade. Por exemplo, no caso ali está Gandalf, mas eu posso trocar o guia, colocar algum outro. Beleza. A próxima parte do turno é alocação para buscas, né? O jogador da sombra, o que ele vai fazer? Ele vai escolher, ele vai ter uma quantidade de dados, né? Ele vai escolher desses dados, quantos dados ele quer colocar na busca do anel. Então, para fazer a corrupção do anel. Então, eu coloquei 3 dados. Quando a sociedade ela caminhar, quando a sociedade fazer caminhar através dos dados de ação, o que vai acontecer? O jogador das sombras ele vai ver quantos dados ele tem aqui. Ele vai pegar aquela quantidade de dados e vai rolar. Para cada resultado 6, por resultado 6, ele teve sucesso na busca pelo anel. Então o que ele vai fazer? Ele vai naquela sacolinha, vai na sacolinha e vai retirar uma ficha para ver quanto que vai caminhar na região da corrupção do anel. Lembrando que chegando a 12, os povos livres perdem e os povos da sombra vencem. Certo? A próxima fase é a jogada de ação, né? Cada jogador vai jogar os seus respectivos dados, né? Vai jogar seus respectivos dados e através deles vai verificar quais ações vai fazer durante o jogo, durante esse turno, né? Então eles começam a resolver as ações que eu vou explicar para vocês uma a uma nas próximas partes das explicações. Bom, a fase 5 do turno ela se dá pela resolução de ação, que é a principal fase do jogo. Como eu disse, você vai escorrer a resolução de cada dado de ação, certo? E a próxima fase é a verificação de vitória. Verificar uma daquelas 4 condições de vitória. A sociedade destruiu o anel, ou a sociedade conseguiu 4 pontos de vitória militar, ou os povos da sombra fizeram a corrupção do anel, chegando até os 12, ou conseguiram 10 pontos no marcador de vitória militar. Bom, a ativação das nações, elas podem se dar
com a sociedade ela sendo revelada em uma região daquela nação, ou quando um exército dos povos inimigos adentram aquela sociedade, certo? Daquelas regiões que eu falei para vocês no início da explicação, certo? Essas são as duas condições para fazer ativação. Para a caminhada, ela, se acontecer de um exército daquela nação, ela adentrar um exército inimigo, né? Continuidade naquela nação, a sociedade não é tornar pública. Quando um companheiro capaz de ativar aquela nação termina seu movimento em uma daquelas cidades ou fortaleza, beleza? Ou um companheiro, ou um personagem da Sociedade do Anel, quando ele sai da sociedade, ele termina a ação naquela sociedade também ativa. E faz a caminhada. A caminhada ela pode ser feita dessa forma e também através de resolução dos dados de ação. Certo? E o avanço na posição política então é toda vez que o exército contendo as unidades daquela nação, ele é atacado, né? Atacado, ele caminha na posição política. É atacado, e toda vez que uma colônia ou vila, né? As colônias ou vila, né? Daquele povo, daquela região, ele é capturado pelo povo contra, né? No caso, os povos da sombra ou povos livres. Então aqui, ó, vocês podem ver colônias, vilas, fortalezas e tudo mais. Se ele é tomado por um exército inimigo, ocorre o caminho na região política, certo? Bom, os próximos passos, as próximas partes desse review, eu vou conversar com vocês sobre a resolução de cada dado, né? O que cada dado faz durante uma ação do turno. Então, até daqui a pouco.